Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre inequações. Nesse momento, sobre inequações que apresentam produtos ou quocientes. Em outras palavras, inequações que aparecem multiplicações ou divisões. Então vamos lá. Primeiramente, se eu tenho uma inequação simplesinha, por exemplo, uma inequação 2 vezes x mais 4 maior ou igual a 7, nós sabemos resolvê-la tranquilamente, não é verdade? Nesse caso, já que é uma inequação do primeiro grau, eu vou apenas isolar o x. Então, para isolar o x, primeiro eu passo o 4 que está somando, subtraindo para o outro lado. Aí nós vamos ter que 2x vai ser maior ou igual a 7 menos 4, que é igual a 3. E, por fim, eu vou passar o 2 dividindo. Então, x vai ser maior ou igual a 3 sobre 2, 3 meios. E isolei o x, terminei de resolver a minha inequação do primeiro grau. Agora, existem inequações onde nós vamos ter várias expressões se multiplicando ou algumas expressões, várias expressões se dividindo. Nesse caso, eu preciso tomar alguns cuidados específicos para não elevar muito o meu grau de dificuldade na resolução do exercício. E esses cuidados específicos, eles são bem fáceis. Basta nós lembrarmos de regra de sinal. Como assim? Bom, creio que você com certeza já sabe. Mas, se nós temos uma multiplicação, dois termos, eu tenho um termo A e um termo B, e eu quero pensar na multiplicação entre o A e o B, eu posso simplesmente fazer regra de sinal para saber o sinal da resposta. Então, nós sabemos que mais vezes mais vai dar mais, nós sabemos que mais vezes menos vai dar menos, menos vezes mais vai dar menos, e menos vezes menos vai dar mais. Não é verdade? Então, isso aqui é uma rápida tabelinha que com certeza você já conhece, onde nós podemos descobrir qual é o sinal de uma resposta, qual é o sinal do produto, conhecendo o sinal de cada um dos fatores, de cada um dos termos que estão se multiplicando. Aí você olha para mim, legal, isso aqui é bem simplesinho, eu já sabia disso, mas o que que isso tem a ver com inequações? Tudo. Por quê? Imagine a seguinte situação de exemplo para nós. Eu quero resolver a inequação x menos 2 multiplicado por x mais 3 maior ou igual a zero. Bom, uma forma de nós tentarmos resolver isso aqui é fazer a distributiva entre esses parênteses. Fazendo a distributiva, eu vou ter uma expressão do segundo grau, e aí eu vou resolver a inequação no segundo grau. É possível fazer isso? Com certeza. Mas é muito mais fácil, ao invés de fazer uma inequação do segundo grau, fazer duas inequações do primeiro grau. Como é que eu faço isso? Eu vou perceber que isso aqui é uma multiplicação, então aqui é um termo A e aqui é um termo B. E o que eu vou fazer primeiramente é descobrir quem é o sinal do A e quem é o sinal do B. Como é que eu faço isso? Eu vou me recordar que o número que separa positivo de um lado e negativo do outro é sempre o número zero, não é verdade? E desse modo, eu vou igualar cada um desses termos a zero. Então, aqui, ó, vamos começar com A. Então, a parte A, vou até colocar de outra cor para diferenciar aquilo que é resolução daquilo que é enunciado. Então, a parte A, eu sei que x menos 2. Como nós falamos, eu vou igualar isso aqui a zero. É uma equação do primeiro grau, é só isolar o x, eu sei que o x vale 2. A parte B, do mesmo modo, eu vou igualar ele a zero, então nós vamos ter que x mais 3 vale zero, e isolando então o x vale menos 3. Não é verdade? E aí, para nós podermos conhecer os sinais, nós precisamos fazer o estudo dos sinais dessa expressão, que nós até já conversamos em aulas anteriores. Então, o que eu faço? Eu faço uma reta que vai representar todos os números reais,
para a parte A. Vou fazer também uma outra reta que vai representar todos os números reais para a parte B. E uma última reta que vai representar a resposta. Nesse caso, A vezes B. Então, o que eu faço? Não tem duas raízes, duas respostas, o 2 e o menos 3? Eu coloco esses valores em ordem crescente. Então, essa aqui vai ser, por exemplo, a linha do menos 3. Eu não preciso nem me preocupar com escala. Essa aqui, por exemplo, vai ser a linha do 2. Então, vamos começar com a parte A. X menos 2. Bom, x menos 2 é uma expressão do primeiro grau. O gráfico de uma expressão do primeiro grau é sempre uma reta. Essa reta, já que o número que multiplica o x é positivo, é uma reta que está crescendo, ela está subindo. E vai passar por quem? Vai passar por 2, que é a resposta da parte A. Então, eu vou fazer uma reta bem exagerada aqui, depois eu vou diminuir ela. Eu vou ter uma coisa assim, ó, uma reta que vai estar subindo, passando pelo 2. Tudo bem? Então, vou fazer uma bem pequenininha agora para ficar mais fácil de enxergar. Aqui. Significa dizer que sempre que eu estou antes do 2, essa reta está para baixo do eixo x, já que a reta A representa o eixo x do plano cartesiano. E quando o meu gráfico está abaixo da reta, o sinal dele é negativo. Então, aqui a minha reta é negativa, aqui ela também vai ser negativa. Quando a minha reta está depois do 2, ela está para cima do eixo x. Então, seu sinal será isso aí, positivo. Tudo bem? Agora, a mesma coisa na segunda parte, ó, na parte x mais 3. Também é uma expressão do primeiro grau, o gráfico também vai ser uma reta. Como o x ele é positivo, essa reta ela é crescente, ela vai estar subindo, passando pelo menos 3. Então, ó, exagerando também, vai ser uma reta desse jeito. Antes do menos 3, olha aí, ó, a reta está para baixo do eixo x, então o sinal vai ser negativo. Depois do menos 3, ela está para cima, então o sinal vai ser positivo. Então, como nós acabamos de ver, antes do menos 3 ela é negativa, depois do menos 3 ela vai ser positiva. E aí, eu não tenho aqui uma multiplicação, ó, A vezes B. Agora, como nós já conversamos antes, eu vou simplesmente fazer regra de sinal. Então, aqui, eu sei que menos com menos é mais, aqui no meio, menos com mais é menos, e no final, mais com mais vai ser mais. Então, eu descobri o sinal de A vezes B. Agora, eu vou olhar na minha desigualdade. Ó. O que eu quero? Eu quero maior ou igual a zero. Maior que zero significa dizer que o meu número é positivo. Então, eu quero aquilo que na última reta está com sinal de mais. Quer dizer que eu quero esse pedacinho aqui e quero também este pedacinho aqui. E aí vem uma parte importante, que é descobrir se vai ser aberto ou fechado. Olha aqui, ó, minha desigualdade de novo. Tem sinal de igual? Tem. Se tem sinal de igual, quer dizer que eu estou interessado no zero. Eu estou interessado nas raízes que apareceram aqui na minha expressão. Então, eu vou dizer que vai ser fechado aqui no menos 3 e vai ser fechado aqui no 2. Desse modo, concluindo esse nosso primeiro exercício, eu vou dizer que o conjunto solução dessa nossa expressão, vou colocar mais fino aqui meu lápis, fica melhor para enxergar. Bom, essa primeira parte aqui, ó, ela começou lá na esquerda, então eu vou dizer que ela começou no menos infinito, e infinito não é número, então sempre vai ser aberto. E ela foi subindo até o menos 3, que eu percebo aqui no meu desenho que ela é fechada. Como tem outro intervalo, eu vou colocar união. A segunda parte, ela começou no 2, que é fechado, e foi embora ao infinito e além. Então, foi até o mais infinito, e de novo, infinito não é número, então ele vai ser aberto. Tudo bem? A mesma coisa acontece se eu tenho uma divisão. Tá? Então, a primeira coisinha importante quando eu vou falar de divisão é lembrar que ela também tem regra de sinal. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e a divisão desses termos. Então, nós sabemos que mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos
menos com menos vai dar mais e menos com mais vai dar menos, não é verdade? Então, utilizando essa nossa tabelinha, que você já sabe de cabeça aí faz muito tempo, nós conseguimos falar também de uma inequação quando nós temos os nossos termos dividindo. Quer ver um exemplo bacana? Então, vamos lá. Vamos pegar uma expressãozinha que diz que x mais 3 dividido por x menos 5 é maior ou igual a zero também. Então, de novo, isso aqui é uma divisão. Acho que minha imagem cobriu aí o maior ou igual a zero, não é verdade? Então, vamos colocar um pouquinho menor para você conseguir enxergar. Maior ou igual a zero. Então, já que é uma divisão, ó, aqui eu tenho um termo A dividido por um termo B. A primeira coisa, para poder usar a regra de sinal, é saber o sinal de cada uma dessas partes. Para saber o sinal, o número que separa positivo de um lado e negativo do outro é sempre o zero. Então, eu vou igualar cada um deles a zero. Então, aqui, ó, na minha parte A, eu tenho que x mais 3 é igual a zero, ou seja, o x vale menos 3. Na minha parte B, eu tenho que o x menos 5 é igual a zero, ou seja, o x é igual a 5. E aí, de novo, eu vou fazer a reta para poder estudar os sinais. Então, aqui, ó, eu faço uma reta para a parte A, eu faço uma reta para a parte B e uma reta para a nossa divisão, A dividido por B. O meu primeiro número, ele é o menos 3, então vamos pensar que essa é a linha do menos 3. O meu segundo número é o 5. A parte A é uma expressão do primeiro grau. O gráfico vai ser uma reta crescente, porque o x é positivo, passando pelo menos 3. Então, vai ser uma reta assim, ó. Então, fazendo bem pequenininho aqui, antes do menos 3, ela está para baixo do eixo x, então é negativo. Depois do menos 3, ela está para cima, fica positivo. A segunda reta, a parte B, né? A parte B é uma expressão de primeiro grau, o gráfico é uma reta crescente, porque o x é positivo, passando pelo 5. Então, ó, vai ser uma reta mais ou menos assim, certo? Fazendo ela bem pequenininha aqui, ó. Antes do 5, ela está para baixo do eixo x, então ela é negativa. Depois do 5, ela está para cima, então ela vai ser positiva. E aí eu faço regra de sinal. Primeira parte, menos com menos, mais com menos, menos, e mais com mais, mais. Agora, o que eu quero? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é sinal de mais. Então, eu quero esse pedacinho aqui que tem sinal de mais. E aí vem a nossa única diferença em relação à inequação produto. Numa inequação quociente, numa inequação que tem denominador, eu tenho que me lembrar que o denominador jamais pode ser zero. Então, toda a raiz do denominador, ela vai automaticamente aparecer aberta. Então, olha só, o denominador é a parte B. Na parte B, eu descobri que o x seria igual a 5. Então, o 5 é uma raiz do denominador. Significa dizer que, independente do que a desigualdade falar, o 5 vai ser sempre aberto. Então, as raízes do denominador sempre vão ser abertas. Então, aqui o 5, ele vai ser aberto. As demais raízes, aquelas que não estão no denominador, quem vai mandar nelas é a desigualdade. Tem igual? Sim. Então, ela vai ser fechada. Então, aqui no menos 3, ela vai ser fechada. Desse modo, encerrando o exercício e encerrando também a nossa aula, o nosso conjunto solução, a resposta dessa inequação, ó, começou no menos infinito, que sempre vai ser aberto, foi até o menos 3, que é fechado. Como tem outra parte preenchida, união, começou no 5, que é aberto, e foi ao infinito e além. Tudo bem? Então, sempre que nós temos vários termos numa desigualdade se multiplicando ou se dividindo, eu posso pensar em cada um dos termos separados, fazer a reta deles para estudar o sinal dessa expressão
e depois fazer regra de sinal entre várias retas. Tudo bem? Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço a você e até a nossa próxima aula.